Fala, eu não sei o que acontece, eu leio 3 páginas e não entra nada na minha cabeça e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Por que eu tô falando tudo isso? Porque para acontecer tudo isso daqui e você ter um aprendizado no seu cérebro, é preciso alerta. Então o estudante que chega pra mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade. Aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banha, fala, eu não sei o que acontece, eu leio 3 páginas e não entra nada na minha cabeça e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. E o alerta, ele é o oposto do sono. Então você precisa dormir bem pra conseguir ter uma capacidade de... É o início, é a base, é a terra. É tipo, você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra possível ali. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, um lugar, uma estratégia de estudo, o que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu fiz, que chama Como Aprender a Gostar de Estudar. Cara, é uma das aulas mais vistas. Técnica, não é técnica de estudo, é como aprender a gostar de estudar, onde eu tento explicar pra pessoa como usar o sistema de recompensa dela. Eu vou te falar uma coisa que é meio óbvia, mas você vai explicar isso. É muito mais fácil a gente estudar de uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa. Eu tenho que... É que a necessidade, ela é o medo é motivacional. Meu pai comprou um carro. Ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro do que se ele tivesse que ler esse manual pra nada. Sim, com entendeu? certeza. Se eu preciso editar um vídeo, que foi o que aconteceu, eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma coisa prática pra usar aquilo. Com certeza. Você ter o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa. Isso ajuda você a ter motivação pra estudar. Então o que você vai ganhar estudando? E medo. Medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? Medo Como é que o Paulo, que é um... sucesso. De bombar na prova? Ou de fazer cagada com os pacientes, não tratar direito alguém, não conseguir evoluir, outros no caso canais do carro do meu pai, de estragar lá na puta que pariu e não sei o que fazer. Outros podcasts atropelar o teu porque você as edição tá ruim. Tem que ter medo, cara. Vou te dar uma explicação rápida. Hoje de manhã uma menina perguntou no banho sobre doença de Pompe. Cara, doença de Pompe é glicogenose tipo 1. Isso é um negócio que acontece tipo 1 para 40 mil pessoas. É um negócio que eu parei de estudar na graduação. Sim. É rara? Essa menina, raro pra caramba. 1 para 40 mil pessoas, indivíduos vivos. E a maioria, assim, não sobrevive muito tempo. Cara, essa menina me fez lembrar disso. Por quê? Porque eu tive um paciente que eu vi na graduação e que, cara, eu olhei e falei assim, o que essa pessoa tem com doença de Pompe? Um paciente eu vi. Eu lembrei 15 anos depois. Cara, exato. Impressionante. E por quê? Medo. Eu não sabia tratar, não sabia avaliar, não sabia... Eu, aluno, né? Eu falei, cara, agora eu tenho que saber isso. Puta que pariu. E aí, vê todas... Aí você liga com todas as glicogenoses, né? Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3. E aí vai... a mesma coisa. Então, medo sim. Até porque o cortisol, que é um dos hormônios do medo, ele é neurotrófico. Exato. Não é à toa que o cortisol é neurotrófico. Por quê? Numa situação de medo, o que você tem que fazer? Reagir. E lembrar, né? Exatamente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o estresse pós-traumático, que é um transtorno, é uma super memória. O quê? Claro. Sim. Você foi assaltado na rua escura. Aí você começa a ter medo de todas as ruas escuras porque você não esquece que foi assaltado na rua escura. É uma super memória. Você tem medo de escuro, você tem medo de rua, você tem medo das associações. E é importante, cara. Eu sei que é estranho, mas é importante evolutivamente você lembrar da onde que aconteceu uma cagada com você. Claro. Você não fazer de novo. Né? Só que o problema é que às vezes isso generaliza no seu cérebro pra outras coisas. Então você tem medo de descer aqui no escuro. Não foi aqui que você foi assaltado, é escuro que você foi assaltado. Eu acho que é legal a gente levantar isso, porque tem 2 caras que eu gosto muito, assim, e que tem relação com isso. Um, Steven Pinker, que é um cara que... Cara, muito legal, velho. Eu gosto muito dele. Tem um livro, tem um livro dele chamado... How the Mind Works. É, muito bom, mas, cara, tem um que ele fala sobre violência, velho. É um livro que pouca gente conhece dele. Eu não conheço. Por que a violência diminuiu, uma parada assim. Cara, ele faz um apanhado histórico com base em estudos de esqueletos e tal, que explica a história da violência. É muito foda. Só um parênteses. Por que a gente tá vivendo num tempo menos violento do que antes? E aí ele recebeu várias basicamente críticas, é porque as pessoas acham que não, que hoje é muito mais violento. Mas não é, cara. Antes era bem pior, né, velho? O cara podia entrar na sua casa... Tinha guerra, você morava numa caverna. Você falou que tinha 2 caras que você admirava, o Steven Pinker. Steven Pinker, que tem esse livro, How the Mind Works. Um dos livros que eu me surpreendi, que eu achei que ia ser um livro estranho, ranheta, mas que eu gostei bastante. Um cara, Rick Hampson, ele escreveu um livro que chama A Mente de Buda. Nunca ouvi falar disso. Por que é legal? O Steven Pinker, ele fala que a inteligência, você tem 2 formas de trabalhar o cérebro. Primeiro,
a forma objetiva que é ele categorizando informação. Então, por exemplo, né, o que é uma jujuba? Né? Uma jujuba, ela está dentro do grande grupo das comidas, no subgrupo dos doces, dentro dos sobremesa, dentro daquilo que é o snack rápido, né? Dentro do que é sabor de fruta, dentro do que tem bastante açúcar. Isso é a jujuba. Então, uma das habilidades do cérebro e a forma dele aprender, ele é agrupar. Por isso também a nossa grande capacidade ou a grande tendência que a gente tem de criar padrões. E a outra coisa é a nossa capacidade de controle de emoção. Por quê? Quando você tem a categorização de informação, ela não transforma as suas ações. E que as emoções são necessárias para que exista ação. Então, a emoção participa também, de certa forma, da inteligência. À medida que a emoção é o trigger para ação. E aí a gente tem as 6 emoções básicas. Então, tristeza, medo, aversão, raiva, surpresa e, finalmente, alegria. E que essas emoções, elas trabalham para modular a sua ação. Dentro dessas, a mais importante seria, surpreenda se você, não é a alegria, mas é a aversão. O medo, não? É a aversão, porque a aversão te mantém vivo. Bom, o que é a relação com o Rick Ham? No livro dele, O Cérebro de Buda, Buda's Brain, ele fala muito sobre o que é a doutrina budista, mas ela vista sob uma ótica de neurociência. Por quê? Porque quem que é esse Rick Hampson? Ele é um psicólogo, né? Um terapeuta formado nos Estados Unidos, que tem uma série de trabalhos, mas que ele fala de 3 que são os pilares do budismo, né? Basicamente, virtude, concentração e sabedoria. Virtude, você ter um propósito. Concentração, de você conseguir ter a capacidade de foco em uma situação. E sabedoria, a capacidade de você ter um pensamento elaborado. Só que essas coisas, e aí a gente tá com o Wesley aqui, a gente desenvolve, certo? E que isso tem relação também com a nossa capacidade de estudar e de, principalmente, não só gostar de estudar, mas você achar importância no que você tá fazendo. Eu vou te ser muito sincero, por exemplo, música é matemática. E eu aprendi a tocar violão. Para que eu aprendi a tocar violão? Eu tinha um motivo muito importante, né? Eu queria tocar violão para Roberto. Era uma motivação muito forte para mim. Então eu peguei o violão, blém, até saiu uma música, saiu, né? E é uma forma de estudo. Então, talvez se eu fosse pegar qualquer outro instrumento, ou se eu fosse sem contexto, nunca ia aprender a tocar o instrumento, porque eu tinha um motivador muito forte. Então, eu acho que vale a pena, Wesley, a gente elencar algumas coisas, já que a gente tá aqui, já que a gente estuda bastante, e não necessariamente porque a gente gosta daquele determinado assunto. Por exemplo, às vezes a gente tem que olhar coisa que a gente não gosta de olhar. Precisa, né? A gente precisa. Mas precisa. E pra gente o desafio é desenvolver o saco para, primeiro, fazer aquilo. Segundo, captar aquela informação. Terceiro, categorizar e elaborar essa informação. E quarto, saber raciocinar sobre ela e não responder a ela também de uma forma emocional. Ter aquilo guardado como se fosse uma informação. Porque é fácil você não gostar daquilo que você não concorda. O difícil é você respeitar aquilo que você não concorda e entender que tem momentos que aquilo ele representa uma variável importante da situação que você está vivendo. Podemos falar disso? Cara, eu tenho uma história inversa da maioria dos profissionais da psicologia. Eu estudei psicologia, aí eu fui estudar neurociência, e até eu começar a estudar neurociência, eu era o que a gente chama de psicólogo cognitivista. Eu sempre me preocupei muito com pensamentos dos pacientes, com crenças dos pacientes, com ideias, o que passava na cabeça, como o paciente interpretava o mundo e tudo mais. Meio que ignorava o externo. Hoje eu me considero mais depois que eu estudei neurociência, eu me considero mais um psicólogo comportamentalista. Cara, essa transição pra mim, velho, foi muito dolorosa. Porque eu tive que começar a aceitar coisas que antes eu não concordava. Eu tive que começar a estudar coisas que eu não gostava, porque eu tinha um preconceito com o comportamentalismo. Porque a primeira vez que eu li o behaviorismo, eu li e achei uma viagem, cara. Eu falei, porra, Skinner tá viajando, os caras tão malucos. Que isso, cara? Os caras é louco. Falar esse monte de coisa, não tem senso nenhum. O cara é maluco, não estuda não sabe nada de neurociência, viveu numa época que nem tinha neurociência direito. Aí depois que eu fui estudar neurociência, estudei mais a fundo neurociência, eu comecei a perceber, cara, aquele maluco tava certo, cara. Ele tem um paper, o Skinner. Pra mim, o Skinner foi um dos caras mais geniais da história do estudo de comportamento, se não o mais. Ele era tão inteligente, cara, que ele tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Porque as pessoas não entendiam o que ele queria dizer. As pessoas não entendiam, cara. Imagina você querer falar uma coisa e ninguém te entender, velho. Dunning-Kruger. Aconteceu isso com o Darwin, o cara que escreveu lá a teoria da evolução das espécies por meio de seleção natural. Não, ele teve que escrever um livro pra explicar o que ele tava querendo dizer com o primeiro. Detalhe, e o cara somatizava, ele tinha problema corporal, velho. Pô, ele tinha problema corporal, dores, porque ele queria falar uma coisa e não podia por pressão, muitas vezes, da sociedade, e ele tinha medo que ninguém ia entender, cara. E o Skinner era mais ou menos parecido, inclusive a obra do Skinner é
o que o Darwin falou no contexto de biologia na parte de comportamento. Só que, cara, é difícil, assim, porque eu estudei por muito tempo o oposto, eu critiquei por muito tempo essa área, e eu comecei a me pegar concordando. Ficou puto. Entendeu? Cara, foi muito custoso, cara, porque eu senti que eu perdi tempo. Eu senti, cara, eu perdi tempo, velho. Depois eu fui entendendo que não, peraí, na verdade aquilo que eu estudei lá atrás, se não tivesse estudado aquilo, eu não chegaria onde eu tô hoje, nas conclusões que eu tenho hoje. Todas as etapas são importantes. Exato. Então a galera, claro que você sempre vai ter coisas que você gosta mais de estudar e que você quer mais estudar, mas eu diria que é até importante você manter estudos de coisas que você não gosta eventualmente, pra você não perder esse músculo. Pra neurociência e pra área de estudo, você estudar coisas fora da sua área é o manguito rotador da musculação. É verdade, é verdade. Você tem que estudar, cara. Genial, Como é que você vai estudar só o que você quer, mano? Você tem que ver outras paradas, ler um romance aí, ler um livro de história, ler o Steven Pinker, mesmo você sendo ortopedista. Obrigado. Tá ligado? Vai ver uma parada. Porque senão o cara lesiona, velho. O cara não vai conseguir performar no de peito, entendeu? Você sabe que o que eu falo... Desculpa de interromper. Eu falo pra... Lá no Interligas, o que eu falo pra galera? Porque tem muita gente que fala assim, ué, mas se você não tivesse que dar aula, você estudaria? Óbvio. Ué, mas qual que é a diferença? Porque o pessoal tem essa noção, né? De que, tipo, saiu da faculdade, parei de estudar. Né? Tá louco, e não cara. é a história e não é a história da atualização. Isso não tem nada a ver. Atualização é quando você vai ver o que tá acontecendo. Estudar é quando você vai saber sobre o que você está fazendo. São coisas diferentes. O que eu falo pra eles? Eu falo que o que muda entre você ser um aluno de graduação e você ser um profissional formado é as porcentagens daquilo que você estuda. Quando você é aluno, você não pode estudar o que você quer. Você tem que estudar 90% daquilo que você não quer para você poder estudar os 10% do que você gosta. Quando você se torna um profissional, você pode estudar o que você quer, 90%. Você sempre vai ter que ficar estudando pelo menos 10% do que você não gosta. Exato.